E eu acho que é isso, né, doutor? Muitas vezes as pessoas, as mães, elas já pegam todas essas informações. Não, eu tenho um diagnóstico aqui, meu filho tem Asperger, ou não tem. Como a gente sabe exatamente qual é esse ponto, né? A gente aprendeu aqui algumas informações de, não, isso aqui é um sinal de alerta para você buscar um profissional. Mas quando a gente sabe, não, realmente, acho que eu preciso buscar ou posso ficar mais tranquila em relação a esse quadro. Perfeito, Carol. O famoso doutor Google, né? Então a gente tem Isso. bastante informação, mas às vezes nem todas as informações vão gerar a interpretação adequada, né? O transtorno do espectro autismo realmente vem esse nome espectro como as cores. Você tem várias tonalidades que são coisas diferentes. Não tem cor mais grave que a outra. A síndrome de Asperger, né, seria um tipo de uma coloração dentro desse grande espectro que tem características específicas. E as características principais, elas estão dentro do universo do autismo, que é, como a reportagem mostrou, um prejuízo da interação social, padrões restritos do comportamento e uma alteração específica na linguagem. Agora, doutor, antes de ter essa dinâmica aqui, existem alguns mitos. Inclusive, eu estava conversando antes do programa aqui com o senhor, que tem algumas pessoas que linkam e culpam ainda mais os pais por um quesito. Um exemplo. Ele tem tudo a ver com o que você enfrentou na gravidez, na gestação. Até o doutor citou um caso aqui, até bem esdrúxulo, né, nessa questão toda. O que você comeu durante a gravidez tem toda essa influência. O senhor me deu uma resposta muito concreta que eu gostaria que o senhor colocasse para os nossos telespectadores também. Perfeito, Cris. Assim, o desafio de reconhecer uma criança com autismo para os pais é algo extremamente difícil e dolorido, né? Então, não faz o menor sentido a gente ter mais culpa em cima disso. Os estudos, a gente tem milhares de estudos que já mostraram que há uma característica genética e alguns outros estudos que até colocaram que haveriam influências ambientais. Então, tem muitas suposições a respeito da etiologia, da causa do autismo, mas nenhuma delas tem relação com o que os pais fizeram, deixaram de fazer. Então, os pais e as mães, eles têm que ficar tranquilos que não tem culpa nenhuma no desenvolvimento do autismo. Agora, futebol com certo nível de autismo. Aí outras pessoas falam assim, olha, não, realmente, depois que você recebe esse diagnóstico, a pessoa não vai conseguir trabalhar e tal. Anexo nessa informação, que a pessoa lida bem, como é que funciona esses níveis? Realmente isso é mais uma questão, o que a gente podia dar de verdade hoje? Porque existem muitos rótulos na sociedade, porque a gente sabe, né, que tem muitos casos aqui, são 2 milhões de pessoas, e as pessoas ainda rotulam por não ter essa informação. Perfeito. Primeiro é entender que existem vários tipos de autismo, né? Não é um padrão único, então não é porque uma pessoa conhece uma pessoa com autismo que toda vai ser da mesma forma. Existem diferentes apresentações e assim como o espectro, vamos lembrar sempre da história do espectro das cores, são coisas bastante diferentes. Eu acho um ponto importante a gente conseguir traçar um panorama mais amplo, né, do que é o autismo em si, né? Então a gente falou um pouco aqui da síndrome de Asperger, já falamos aqui do tema. Quem assistiu logo no início do programa pôde ver a história dessa família que apresentou aí essa dificuldade e alguns sintomas, né? Porque o que a gente percebe é que se esses sintomas estão isolados, faz parte do cotidiano de algumas crianças, né? Meu filho arruma aqui as coisas direitinho, ou ele fica irritado quando mexe e tal. De forma isolada, esses sintomas com certeza já atingiram uma ou outra criança, né? Mas unidos, ele se torna aí esse diagnóstico. Perfeito. E unidos e numa intensidade de prejuízo bbastante importante. Uma coisa é você ter uma estereotipia, você tem um movimento específico com a mão. Quando você fica alegre, muitas crianças às vezes batem as mãos, tem esse sinal que a gente chama de flapping. Mas a depender dessa intensidade da frequência que isso acontece, a gente vai entender que isso seria uma questão patológica.